Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Suelen. Cara de choro. Assim fica ruim? Não. Tá bom? Mas de áudio fica bom? Fica. Você nega. Aí, em relação ao microfone, você pode ficar uns 3, 4 dedos sem problema nenhum. Mas eu vou regulando aqui. Como eu ouço, eu vou te falando. Aqui fica ruim? O colar não tá batendo não, né? O Xande fez uma vinhetinha, chama Jornal da Manhã. É aquela, entre notícias, Jornal da Manhã Araçatuba, vai pra próxima. Só que assim, dá mais trabalho na hora de colocar, voltar a trilha geral, coloca a trilha geral, entendeu? Eu vou tentar hoje. Se eu me confundir muito, amanhã depois eu tiro. Quando você for fazer juntamente com ela, você fica à vontade para colocar. Assim, Jornal da Manhã Araçatuba. E volta. Deixa, eu acho que vai dar uns 2 ou quase 3 segundos, não tem problema. Eu vou tentar. Achei um monte aqui. Entre as notícias, só coluna, entrevista não. Quando já tem uma outra vinheta na sequência, não. Tá bom? Ok. Ontem Suelen deu mais uma informação do Posto Uni. Ela falou que não apenas a coxinha é boa. A coxinha eu não conheço. Cara, a coxinha é fabulosa. Verdade. Fabulosa. Grande, muito recheio de frango. O Júnior Baceto, que é o dono, um dia a gente estava aqui, cara, ele chegou 4 coxinhas. 2 pro Jonathan, 2 para mim. Mas tanta coisa que como eu já conhecia, eu levei para minha esposa, né? Cara, ela comeu, falou, nossa, porque ela fica ali, ela trabalha num asilo perto de uma unidade do Posto Uni, lá da rotatória. Tá. Ela trabalha no Lar São João. Aí ela falou, o dia que eu tiver corrida com almoço, eu deixo lá e pego uma coxinha. Ai, que delícia. Eu nunca peguei coxinha, mas é bom saber. Agora, o pão de queijo deles, meu Deus. Vamos lá? Obrigada. Bom dia, tudo bem? São 8h11. Você está na Jovem Pan Araçatuba? Quarta-feira, dia 20 de dezembro. Quartou. Olha, hoje, dia do mecânico. Abraços a toda a equipe da Pneuata e, na figura deles, a todos os mecânicos pelo seu dia. Também Dia Internacional da Solidariedade Humana, e hoje vamos dar notícias relacionadas à data comemorativa, mais especificamente à solidariedade. Data limite também hoje para as empresas pagarem a segunda parcela do 13º salário, que tem que cair ainda hoje na conta do trabalhador. Jonathan Alves, dá um ganhozinho no meu fone aqui, por favor. Isso, mais um pouquinho. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Quem está comigo hoje na apresentação é Suelen Giron. Bom dia, Suelen. Bom dia a todos. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, como faz neste momento. Quem está indo para o trabalho em Araçatuba, Birigui, Penápolis, Guararapes, todas as cidades da região, assim como quem já está na estrada, seja nas rodovias Marechal Rondon, Eliezer, Montenegro, Magalhães e Roberto Hollenberg, ou nas intermunicipais, para ir para o trabalho, para visitar clientes ou para fazer prospecções. A todos, boa viagem, sucesso nos negócios e volte para casa em segurança. Você também tem acesso ao programa pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página no Facebook Jornalista Marcelo Teixeira. Onde está neste momento, Suelen, a Madalena Celone, produtora rural do bairro Água Limpa de Araçatuba, quase sempre a primeira no grid de largada diariamente. Que legal! Bom dia para você, Madalena. Vamos aos destaques de hoje? População de Araçatuba paga mais caro pelo custo da Câmara Municipal do que a média do estado de São Paulo.
Polícia Civil cumpre mandados de busca e de prisão em operação que apura desvios milionários da FUNEP, a Fundação Educacional de Penápolis. Santa Casa de Araçatuba realiza a 12ª captação de órgãos deste ano. Quarta-feira é dia da coluna Dica da Nutri com Andréa Gigliotti. Shopping Praça Nova faz evento especial para crianças autistas. O entrevistado de hoje será o coach Vitor Confortini, que estará aqui falando de inteligência emocional e o reflexo disso para os negócios. Se você quiser enviar comentários ou perguntas para ele, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, que é o 18 98106 1043. 98106 1043. Também pode fazer isso enviando mensagens pela minha página lá no Facebook. Está uma live rolando neste momento. Jornalista Marcelo Teixeira. E lá, além da Madalena Celone, acabam de entrar Edivaldo Aparecido Alves Cabral, diretamente de Birigui. Deve estar ali ao lado de Nino, Beto e seu Orlando, não é? Jonathan Alves. Também Agnodice Fernandes, a nossa amiga Noi. Bom dia, Suelen e Marcelo. É isso. Ô Edivaldo, o Jonathan Alves está aqui do lado, viu? A Suelen está treinando com a gente porque eu devo tirar uns dias aí de folga e ela vai me substituir, mas o Jonathan Alves já retorna amanhã ou depois para fazer o jornal juntamente com ela. Eu não estou puxando o tapete do Jonathan, gente, ele está aqui do ladinho, me auxiliando, até dando risada aqui. Não é? É isso aí, aqui é tudo gente boa, é tudo amigo, é equipe, é trabalho em equipe. 8h15. A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Frase atribuída a Adam Smith, filósofo e economista escocês, que teve como cenário para sua vida o atribulado século das luzes, século XVIII. É o pai da economia moderna e considerado o mais importante ou um dos mais importantes teóricos do liberalismo econômico. A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Hashtag frase do dia. Essa é uma das informações que todo mundo mais quer saber, como vai ficar o tempo hoje. De acordo com o Climatempo, agora em Araçatuba faz 22 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre 22 e 35 graus. O dia amanheceu com sol e poucas nuvens que podem aumentar ainda pela manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. Você sabe que as pessoas que estão acostumadas com o jornal, o Suelen, elas vão estranhar porque toda vez que o Jonathan ele fala da previsão do tempo, ele vem de motoca lá de Birigui para cá, né? Aí ele vem fazendo comentários. Lá em Birigui aparecia assim, aí no meio do caminho tomei um pouquinho de chuva, não sei o quê. Cheguei ali na Baguaçu, o trânsito está muito intenso, e aí quase cheguei atrasado. Então ele vem fazendo os comentários. Como é que estava? Teve um acidente, aliás, ali na Baguaçu. Na Baguaçu teve acidente hoje, então ele sempre vem. Então assim, se você Jonathan, quiser... eu venho de outro ponto da cidade, Isso. mas eu posso dizer que o começo ali da Marcílio Dias com a Avenida dos Araçás está interditado hoje. Aí. Viu? Tá vendo, Sempre Jonathan? bom. Pensou que eu fosse ficar pra trás? E ontem choveu bastante, teve um vendaval ontem tem aqui. uma ventania que, olha, deu umas quedinhas de árvore aí pela cidade. Mas a gente não ficou sabendo de nenhuma situação crítica ou falta de energia elétrica. Até porque, quando isso ocorre, por exemplo, na área rural, nossa amiga Madalena Celone, que também deseja bom dia ao Jonathan, nos informa rapidamente. A Noi, a Agnodice Fernandes, até disse que se assustou, achando que o Jonathan não estava mais aqui. Está sim, está sempre aqui. E também quem está na audiência é Edilson Sequinato, da Só Colchões. Edilson, estou pensando em hoje à tarde dar um pulinho aí para um café, viu? E também André Kimura, Deco Kimura, Sumô, diretamente do Japão. Abraços a todos aí, Carol, Mari e Felipe, salvo engano, né, Sumô? E todos da sua família. Abraços, muito obrigado pela audiência. Hashtag previsão do tempo. Vamos de notícia então, olha só, já começando falando de política, porque a Câmara de Araçatuba gastou mais de 23 milhões de reais de setembro do ano passado a agosto deste ano. O levantamento é do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, são quase 2 milhões de reais por mês. Com isso,
O custo per capita para o funcionamento do Poder Legislativo de Araçatuba foi de R$ 116. O que quer dizer isso? Que cada morador de Araçatuba, para sustentar a estrutura da Câmara, tira do bolso R$ 116 por mês. E essa estrutura inclui o salário dos vereadores e dos seus comissionados, aqueles que ganham mais de R$ 17 mil por mês. E eu preciso, neste momento, fazer uma correção, porque ontem eu disse que não se tratava de mais de 15 ou 17 mil, e sim mais de 16 e 18 mil. Fui levado ao ato falho por conta da desinformação da Câmara Municipal, que não disponibilizou a tempo para mim ontem no jornal a tabela de valores dos novos salários. Então a gente, com as informações que tinha, foi levado a crer que os salários eram de 16 mil e de 18 mil. Não são. Vou voltar à informação anterior. Assessores dos vereadores ganham mais de 15 e chefes de gabinete mais de 17. Como disse Jonathan Alves antes de começar o programa, continua sendo super salário, não é? Bem, o valor que a gente vinha falando de R$ 116 per capita que cada morador de Araçatuba tira do bolso para sustentar a Câmara está acima da média dos 644 municípios paulistas, que gastam R$ 107. A capital do estado não entra nesse balanço. O presidente do TCE São Paulo, Sidney Beraldo, explicou que ao divulgar esses dados, espera-se que a população cobre os gestores e exija as mudanças necessárias para reverter essa situação. Ainda de acordo com ele, não há dúvidas de que as câmaras são importantíssimas, mas não é razoável haver municípios em que elas custam um valor tão elevado. Não é verdade? 15 mil para assessor, 17 mil para chefe de gabinete, sendo que o próprio vereador ganha 6,5. Mas daqui a pouquinho já vem aí no ano que vem, não é? Projeto para aumentar os rendimentos deles também, que, salvo engano, pela proposta apresentada pela mesa diretora da Câmara, cuja urgência foi retirada na última sessão ordinária do ano, deve ser de R$ 10 mil. Vamos às hashtags? Política de Araçatuba, política em Araçatuba, Câmara de Araçatuba, 2 folgas por ano, participe da política, assessor ganha mais de 15 mil por mês, chefe de gabinete ganha mais de 17 mil por mês, vereador ganha 6.500 por mês. Você sabe o que eu quero dizer, renove a política. Suspeita de corrupção, olha só. A Polícia Civil de Araçatuba deflagrou a Operação Régulos para cumprir 32 mandados de busca e um mandado de prisão temporária contra integrantes da antiga diretoria da FUNEP, a Fundação Educacional de Penápolis. A ação é resultado de investigação realizada há mais de um ano para apurar desvios de milhões de reais em verbas públicas destinadas à entidade. De acordo com a polícia, os desvios teriam ocorrido entre 2019 e 2022 por membros da antiga diretoria. A ação é coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, de Araçatuba, em conjunto com o Ministério Público de Penápolis e o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Foram designados para o trabalho 123 policiais, 2 promotores de justiça e 3 agentes da promotoria, os quais serão distribuídos em 38 e foram distribuídos em 38 viaturas policiais. A FUNEP divulgou nota informando que, após regular processo eleitoral interno, na segunda quinzena de abril deste ano, houve alteração na cúpula diretiva da Fundação. O atual presidente é Alexandre Gil de Mello e o vice-presidente Cledivaldo Donzelli. A nova gestão passou a atuar em conjunto com a Polícia Civil por meio da DIG de Araçatuba. A delegacia recebeu ofício do Ministério Público com solicitação de apoio investigativo sobre denúncia realizada na Promotoria de Justiça de Penápolis. Ontem, Sueli, deu muita repercussão em toda a imprensa esse caso, porque trata-se de uma fundação, né, que recebe dinheiro da Prefeitura de Penápolis, mas me parece também que um integrante da antiga diretoria, ele recebia dinheiro por fora, inclusive de pais de alunos. Sim. Né? E aí, enfim, teria supostamente colocado milhões de reais no bolso. Bem, que o caso seja devidamente solucionado e os culpados sejam de fato
punidos. E que as pessoas saibam que isso não é legal. Claro, evidentemente. E, a informação tem muito poder justamente por esse sentido, para as pessoas saberem o que é certo, o que é errado e também buscarem os seus direitos. Exatamente. A gente está falando de uma fundação, está falando de dinheiro público, mas não cabe em qualquer situação, seja em relação a entidade pública com promiscuidade, com mercado corporativo e com empresas, né? Fez errado, tem que pagar e tem que devolver, né? Além de todas as punições, tem que devolver o dinheiro, porque para quem rouba dinheiro, o dinheiro é o que interessa, então que o devolva devidamente corrigido. Hashtags FUNEP, suspeita de corrupção, desvio de recursos públicos. Solidariedade agora. Foi realizada nesta semana uma captação de órgãos de um paciente de 56 anos que deu entrada na Santa Casa de Araçatuba no dia 11, vítima de traumatismo craniano. A morte cerebral foi confirmada no último sábado, dia 16. A família, então, concordou em doar os órgãos. O procedimento foi realizado por uma equipe do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Foram captados rins, coração para retirada de válvulas e também córneas. A 12ª captação deste ano realizada na Santa Casa foi coordenada pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Os órgãos serão transplantados em pacientes que estão na fila de espera e que tenham compatibilidade com o doador. A localização e o encaminhamento desses pacientes são realizadas pela Central Estadual de Transplante. Marcelo, é muito importante a gente aproveitar essa oportunidade para estimular essa conversa, porque a doação de órgãos a gente fala em vida. Não há documento assinado, não há nada que garanta que os seus órgãos serão doados. Apenas a família da pessoa que já partiu é que vai concordar. E é um momento difícil, porque a pessoa está passando pela dor de ter perdido alguém. Porém, ela tem que pensar que a doação de órgãos pode ser o último gesto de caridade daquela pessoa querida que partiu. Sim, a gente sempre fala aqui também, Suelen, que informações que a gente busca aqui junto a órgãos oficiais dizem que a principal recusa das famílias ocorre por questões religiosas e também por acreditar que o corpo da pessoa pode ficar deformado para o velório, o que não ocorre. Então há de se pensar, de fato, como você disse, é o último ato de solidariedade, de caridade e que no final das contas pode salvar a vida de outras pessoas, porque você pode doar vários órgãos, pode doar pele, pode doar osso, inclusive. Então, muita gente pode ser beneficiada por órgãos doados de um parente seu. Põe a mão na consciência. Inclusive, você pode ajudar que outras pessoas não passem por essa dor que você está passando naquele momento ao ajudar a salvar outras vidas. É isso. Hashtags doe órgão, doe vida, seja solidário. Solidariedade é tudo. Coluna semanal agora no Jornal da Manhã Araçatuba é hora da coluna Dica da Nutri com Andréia Gigliotti. Ela é pós-graduada em Nutrição Funcional, Nutrição Ortomolecular, Fitoterapia e Biofísica Quântica. Trabalha prioritariamente com quem busca emagrecimento e qualidades de vida. A Andréia hoje vai dar recomendações para pós-festas de fim de ano. Fique ligado. E ouvintes, espero que todos estejam bem. Faltando poucos dias para o Natal, hoje, aqui na coluna Dicas da Nutri, quero passar algumas recomendações de pós-festas. Como devemos nos alimentar. Você viu, né, Jonathan, quando ela veio aqui? Não exagere! Mais importante, e agora está falando pós-festa. Quero saber se alguém vai fazer. Uma excelente hidratação, especialmente nesse quebrou minha lista de final de ano. Beber bastante até família. Cansado de puxa controle. Só o panetone. Vem tratar o corpo, especialmente para quem abusar de bebida alcoólica. Priorizar alimentos integrais, como farinhas integrais, muitas frutas, vegetais, legumes, folhas,
que são ricos em vitaminas, minerais e contém bastante fibras. Importante incluir proteínas. Mas ela é esperta de falar em pós, porque o durante, o pré e o durante ninguém vai fazer. É. Semana passada ela esteve aqui dando dicas. Isso é experiência, exatamente. Bastante prolongado. Reduz o consumo de alimentos ultraprocessados, considerando que durante a ceia e dia seguinte, possivelmente já houve um excesso desses alimentos. Aposte em uma alimentação que tem uma característica mais desintoxicante, com alimentos do grupo das brássicas, como couve, brócolis, a rúcula, o repolho, e frutas como abacaxi, mamão, temperinho como gengibre e o chá verde. São alimentos com propriedades desintoxicantes, ajudando o fígado a trabalhar melhor. Aquele famoso suco verde cai como uma luva neste momento. Importante fazer controle das porções, evite os excessos para dar um tempo para o seu sistema digestivo, né, para ajudar nessa recuperação. Lá em casa a gente já está entrando no panetone, já foi uns 4 panetone antes do Natal. Que estão presentes Panetone, chocotone, trufado, alimentos roxos, terrível. vermelhos, amarelos, Em casa laranjados, passado também. como por exemplo uvas, Horas? cerejinha, framboesa. Esses tais de trufado, rapaz do céu, vai quatro, faz uma cruz e acabou. O quê? De panetone, falei, lá em casa já foi uns 4, né? Foi panetone, chocotone e tem os trufados. O trufado são dois cortes, acabou. Pega a sua parte. Mas é Vamos muito aqui. bom, né? Nossa, eu gosto. Sempre de manter-se ativos. Procure fazer caminhadas dentro do possível. Faça uma corridinha leve, vão para academia, faça uma musculação. Então são dicas bastante simples, mas que ajudam o organismo neste momento de pós-festas, fazendo com que ele se reequilibre e sofra menos os danos dos exageros. Eu desejo um excelente Natal para todos os ouvintes e para vocês aí da rádio. Que seja um Natal abençoado e que o Menino Jesus nasça no coração de todos. Um beijo da noite. E esta foi a Andréa Gigliotti dando dicas aí, né, muito difíceis, a gente sabe, de serem seguidas, mas ela está falando do pós-exagero, né? Na semana passada ela esteve aqui, deu entrevista, falou de, coma menos, não é que você não pode comer, come, mas come pouquinho, come respirando fundo, devagar e principalmente escalando, né? Saboreando, sentindo os sabores, e ela deu a dicas textura. assim também, Sueli, olha, comece pela salada, depois passe para alimentos mais leves, deixando aqueles mais gordurosos e pesados para o final. E se você comer mais pausadamente, mastigando, prestando atenção, quando chegar nesses que fatalmente fazem mal, você vai comer menos naturalmente. O problema é que na ansiedade a gente acaba e a gente também tudo, às né? vezes come o chocotone no café da manhã e não dá tempo de pôr a salada, as coisas leves. Eu estava contando aqui que lá em casa já foram uns 4 chocolate, chocotone, trufado antes do Natal, não é? A gente dá 2 facadas nele, assim, faz uma cruz, em 4 pedaços, cada um pega um, que lá em casa somos em 4, acabou rapidamente. Enfim, são as dicas de Andréa Gigliotti. Se você quiser segui-la nas redes nas redes sociais, ela que, como é que ela fala? Nutrição Funcional. Ela é graduada, pós-graduada em Nutrição Funcional. Nas redes sociais, Instagram, Andréa Nutri Funcional, e no Facebook, Nutricionista Andréa Gigliotti. Olha, para fazer aqui agradecimentos antes de irmos para o intervalo, a sua família é o seu maior tesouro. E para que você tenha tranquilidade, existe a Nelore Corretora de Seguros, uma empresa especializada em apólices para a sua família, o seu patrimônio e a sua empresa. A sua tranquilidade é o maior objetivo da Nelore Corretora de Seguros. Seguros, consórcios e financiamentos, porque segurança é viver por inteiro. E por falar em saúde, em cuidar do corpo, já conhece a Malibu? A academia conta com equipamentos de musculação super modernos, piscinas, salas de ginástica, spinning, pilates e por aí vai. Não perca tempo, não deixe para começar a atividade física na segunda-feira, até porque a próxima segunda-feira é feriado. Comece no meio da semana que dá mais sorte. Eu não sei explicar, mas se você começar no meio da semana ou na sexta, as chances de sucesso são maiores. Boa. Conheça a maior e melhor academia da região, que fica na Avenida José Ferreira Batista, ao lado do Aqui Tem. Vem pra Malibu.
Agora são 8 horas 33 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco, olha, fica ligado aí porque vai ter uma entrevista muito interessante com o coach Vitor Confortini falando sobre inteligência emocional e a importância disso nos negócios. Aguarde um instante só. Jornal da Manhã, Araçatuba. E aí, doutor Vitor Confortini, tudo bem? Vitor, a gente vai voltar a fazer alguns agradecimentos, aí eu e a Suelen a gente vai dar mais uma notícia, te chama na sequência, vai até o final do jornal com a entrevista. Na hora, você tem que ficar que nem a Suelen ali, ó, 4 dedinhos, não precisa grudar, mas 4 dedinhos, tá? E na hora de falar, ela também vai fazer pergunta, você não, quando começar a falar, não desvia para falar com ela, fala sempre, você pode olhar para ela, mas fala tá? Ele pega assim. Falou? Se surgir algum questionamento aqui que seja pertinente, eu te repasso. Se for algo que eu avalie, você fala, ó, vou me informar e depois você faz a gentileza de entrar lá na minha página e ver a pergunta da pessoa. Tranquilo? Maravilha. Deixa eu marcar aqui quem tá. Sua noiva. Ela não quer ficar aqui dentro tirando foto, né? Se quiser. Porque o Jonathan tira também. E muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca. O pessoal aqui ficou apavorado, o Jonathan, achando que você não estava mais. Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. Aí sim, hein? Se você precisar, conveniência e qualidade, combustível no seu tanque, posto e lava rápido, faz troca de óleo, seu carro tem dezenas de acessórios, posto Uni, aqui é atendimento, sempre atento e sorridente, café. Faz tempo que você voltou pra rádio? Hã? Faz tempo que você voltou pra rádio? 2 dias. Ela vai me substituir no final do ano. Para mais informações, acesse Depende do que você considera muito tempo. Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Você tem o Liberal Regional. Pessoal do Facebook, Diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. 8 horas 37 final da manhã. Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Eu sou Suelen Giron, o Jonathan está aqui do ladinho, me auxiliando, segurando a minha mão. Lembrando que todos podem ter acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. Chegou a hora de agradecermos aos ouvintes pela audiência, por nos seguirem e também por interagirem, não é? Quero começar por Petrônio Pereira Lima, provedor da Santa Casa de Araçatuba, Roselana Aguiar, assessora de imprensa, Alex Brasileiro, interventor da Santa Casa de Birigui, Manu Zambon, assessora de imprensa do Shopping Praça Nova, a Lívia Craide, que é a gerente de marketing do shopping, o Cláudio Henrique, nosso amigo Claudinho, que está intermediando uma conversa nossa com os padres católicos para falarem sobre Natal, o empresário de Birigui, Danilo Vendrame, também a Mariana Tereza, uma das conselheiras do Vote Valley, o João e a Dani da cafeteria Xodó com Sabor, que está mudando, não é? Juntamente com o Ilan, vão transformar ali o espaço, vai passar a ter outro nome, não sei se o Rodrigo Andolfato vai gostar de eu adiantar aqui da spoiler, mas vai passar a chamar The Capitalist. Né? Vai continuar sendo uma cafeteria, mas agora conjugada com o Ilan. Também abraços a Marcelo Toledo do El Braçador, ao Júnior Baceto do Posto Uni, que Suelen Giron diz que tem um ótimo pão de queijo, além daquela coxinha de frango, a gente fala mais um pouquinho daqui a pouco. E também abraços a Luiz Henrique Reis, o Luizinho da Academia Malibu e Adalto Spinardi da Nelore Seguros. Também quero agradecer quem está lá pelo aplicativo LR1 nos ouvindo e mandando mensagens pelo WhatsApp da Jovem Pan, como o Rodrigo Treco, todo dia está lá, e também Rodrigo Andolfato, o Rodrigo Andolfato. Aliás, lembrando que o Ilan já está produzindo os ímãs de geladeira com os rostinhos dos 7 vereadores de Araçatuba,
favoráveis ao aumento astronômico dos salários dos seus próprios assessores, não é? E aí, Rodrigo coloca aqui, tô com o layout dele, estão lá os rostinhos de Batata, Wesley, Regininha, Maurício Bem-Estar, Dunga, Jaime e Cristina Munhoz. Mas o que me chama a atenção no adesivo, no ímã de geladeira, é a carinha sorridente do cãozinho Caramelo. Tá lá. Você ficou surpreso ou ficou curioso? Dá uma olhada nas redes sociais do Ilan. O Ilan, inclusive, está sugerindo que as pessoas façam um Pix, qualquer valor, para ajudá-los a imprimir ainda mais ímãs de geladeira com os rostinhos dos 7 vereadores de Araçatuba e do cãozinho Caramelo. Abraços ainda a Madalena Celoni, Edivaldo Aparecido Alves Cabral, Agnodice Fernandes, Anóio André Kimura, o Deco diretamente do Japão, Joãozinho Bonilha da Cervejaria Império, também a equipe da Nutrio, distribuidora de alimentos, José Luiz Pi, fotógrafo e empreendedor, e também Edilson Sequinato, da Só Colchões. Suelen Giron, você é exemplo de Jonathan Alves, tem agradecimentos quilométricos para fazer? Não, são poucos. Vamos lá. Eu quero agradecer a uma amiga muito querida, Patrícia Dominique, maquiadora maravilhosa, que está sempre ouvindo aqui o Jornal da Manhã. Também uma outra amiga minha, Patrícia Russo, que ela é enfermeira no centro de tratamento oncológico da Santa Casa. Também está. Se ela não estiver trabalhando, ela está escutando a gente. Ao Dr. Rafael Saad, um amigo querido, que ele é médico coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, e a esposa dele, Thaisa Lemos Saad, uma amiga também muito querida. Meus queridos Dr. Júlio Novaes, cirurgião veterinário, Dr. Fabrício Barbosa, e também para o tesouro da mamãe, João Pedro. Um beijo pra você, filhinho. Ele saiu cedo, saiu antes que eu estar trabalhando com o vovô agora. Ah, que bom, que bom. Abraços a Ney Giron, inclusive, não é? É isso, Jonathan Alves. Amanhã você me passa todos os seus... Caso a Suelen esteja aqui. Se for você, você fala. Se for a Suelen, você passa os seus agradecimentos pra gente falar, que o pessoal sente falta, não é? Eu tenho que fazer 2 dias. Hoje eu não é acumulativo, Jonathan. Assim também não dá, aí hein? Pronto, vai o bloco inteiro de jornal para agradecimentos, não é? Olha só. E você, gosta de posto de combustível completo? Assim é o Posto Uni, completão para você. Posto Uni tem qualidade Ipiranga, combustível Ipimax, Jet Oil, a MPM, loja de conveniência e lavagem completa. Não é à toa que o Posto Uni tem mais de 5.000 parceiros. Você, empresário de pequena ou grande empresa, seja também um parceiro do Posto Uni e desfrute de milhares de vantagens. Dá uma passadinha lá em uma das unidades e confira. Suelen Giron disse aqui no intervalo que, além da coxinha que eu e Jonathan Alves sempre elogiamos, ela especialmente gosta demais do pão de queijo do Posto Uni, Suelen. Eu saio da minha casa do outro lado da cidade... Eu, minha mãe e meu filhote, e vamos lá comprar pão de queijo no Posto da Brasília, que ele é maravilhoso. É um recheado com catupiry, tem uma casquinha de parmesão em cima e tem também um recheado com goiabada. Caramba, os dois são incríveis. Então a gente isso. atravessa a cidade só para ir lá comprar esse pão de queijo sensacional. É isso, Posto Uni completão para você. Posso continuar? Pode. Olha só, pessoal, já que nós estamos falando de comida, assim, logo cedo, 8h43 da manhã, a gente já tá aqui passando fome. Eu tô aqui para te contar a novidade que vai mudar o seu almoço para melhor. O El Braçador agora serve almoço e você precisa conhecer esse cardápio com toque latino. É uma experiência imperdível. Tem uma variedade de pratos que vai te surpreender e tirar você da rotina. Esqueça o lugar de sempre, aproveita que é fim de ano, aquele clima de festa, de já estamos parando um pouco algumas coisas. Venha pro El Braçador experimentar algo diferente e delicioso. E hoje tem, hein? Responsabilidade social. Olha, o Shopping Praça Nova vai realizar amanhã a Manhã Azul. Gratuita, a ação vai começar às 8 da manhã com a presença do Papai Noel e será dedicado atenção a crianças com transtorno do espectro autista e outras síndromes. Para participar, é preciso se inscrever antecipadamente no link que está disponível no site e também nas redes sociais do Centro de Compras. Mas atenção, pois as vagas são limitadas.
Para outras informações, pais e responsáveis podem entrar em contato pelo número 18 3607 6004. Vou repetir, 18 3607 6004. Parabéns ao Shopping Praça Nova pela ação solidária. Vamos então à entrevista do dia. Suelen, vou te pedir para que você passe o seu microfonezinho de ajustes técnicos. Agora sim, vou mudar a câmera. Pronto, Suelen ajeitando o microfone aqui na camisa de Vitor Confortini, que é coach e está aqui para falar de inteligência emocional e o reflexo disso nos negócios. Bom dia, Vitor Confortini, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, tudo ótimo, graças a Deus, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que vão tirar aí um tempinho para assistir esse conteúdo que é sensacional. Vamos lá, tenho certeza disso. Mas, afinal de contas, começando pelo começo, como diria um amigo meu, o que é, de fato, inteligência emocional, Vitor? Vamos lá, Marcelo. Inteligência emocional tem tudo a ver com identificar as suas emoções, né, e conseguir lidar com elas no seu dia a dia. E aqui eu trago que o nosso cérebro ele tem dois lados, né? Tem tanto o lado racional, quanto o lado também emocional. O lado racional é o lado da técnica. É aquele lado que nos mostra o que tem que ser feito, nos dá o caminho. Porém, é o lado emocional que nos faz agir em direção aos nossos objetivos, que nos faz realmente andar nesse caminho. E quando eu falo que o emocional ele nos faz agir, eu estou falando também de comportamentos, diretamente de comportamentos, né? E aqui eu vou trazer até alguns, como eu posso dizer, exemplos sobre isso, né? Porque, por exemplo, vamos supor que o nosso lado racional, ele fala assim, você precisa parar de fumar porque isso está te fazendo mal para a saúde. Um exemplo bem simples, né? Por o nosso lado emocional não estar totalmente alinhado, acaba que nós continuamos fumando no dia a dia e isso se repete durante anos e anos. Um outro exemplo bem legal que eu trago também, eu até converso com a Luísa, né, minha noiva, sobre isso, é que preciso parar de gastar esse mês. O lado racional, que é o nosso lado técnico, ele está realmente falando isso, você precisa parar de gastar. Ele entende bem isso, né? Aí vem o emocional. Aí vem o emocional, o que acontece? Você pega o cartão e vai lá no shopping e acaba gastando todo o dinheiro só que um tem. Pouquinho aqui, né? Então, a inteligência emocional, ela se resume em ter a emoção certa, na intensidade certa e no momento certo também. Isso é a base da inteligência emocional. Entendi. A gente, quando entrevista gestores de RH ou mesmo treinadores, especialistas na área, eles costumam dizer para a gente o seguinte, que as pessoas elas são contratadas pela parte técnica, que a gente chama de hard skills, e são demitidas pelo comportamento, pelas soft skills, na verdade, pelo comportamento inadequado. Exatamente. Pela falta. Exatamente isso. E eu trouxe até aqui 3 pesquisas que eu achei bem interessantes sobre esse tema, né? Que a primeira que é uma pesquisa do G1, todo mundo conhece. G1, um canal gigantesco aí no Brasil, que fala que 9 a cada 10 profissionais, eles são contratados pelo perfil técnico, mas eles também são demitidos pelo perfil comportamental. 9 em 10. 9 em 10, 90%. Meu Deus, é muita coisa, e aí, né? quando eu achei essa pesquisa, eu falei, cara, um fato interessante. Comecei a pesquisar sobre o assunto e acabou que eu encontrei que 80% das demissões hoje, de acordo com a revista Abril, uma pesquisa feita em fevereiro desse ano, 80% das demissões dos gestores no Brasil são por falta de comportamentos. Gestores, eu tô falando aí de um nível tático, né? Operacional tático. O Vitor, antes que você fale a terceira pesquisa, vamos traduzir em palavras mais simples isso. Significa que todo mundo conhece alguém que você fala assim, fulano é muito bom, mas é difícil de lidar. Não é? Exatamente isso. Quando eu falo de inteligência emocional, eu tô falando diretamente de comportamentos, né? E tá totalmente envolvido no mundo dos negócios. E aí, trazendo a terceira pesquisa, que eu achei um fato muito interessante, fiquei até meio assombrado com isso, é uma pesquisa do Terra, feita em junho desse ano de 2023, que trata que 83% dos colaboradores contratados hoje no Brasil, eles fingem estar ocupados para mostrar que trabalham dentro das empresas. Isso eu vejo com o quê? Pode pesquisar lá no Terra, você vai encontrar exatamente essa pesquisa. Isso eu vejo o quê? Uma pessoa ela entra na empresa, ela tem muito treinamento técnico, ela sabe como executar, ela sabe a melhor maneira de fazer aquilo, o serviço dela, enfim. Só que falta inteligência emocional para colocar tudo isso em prática.
falta inteligência emocional para ir realmente para a ação e desenvolver aquilo e fazer aquilo que precisa ser feito. E falta inteligência cognitiva também para saber que hoje nós temos diversos tipos de métricas para avaliar resultados. Então você até pode fingir que está trabalhando, mas os gestores, eles têm ferramentas que eles conseguem observar ali os resultados, a produtividade, avaliar essa resposta do funcionário. Exatamente. E quando eu falo 83% dos funcionários fingem que trabalham, eu estou falando aí de um impacto direto, por exemplo, no faturamento e na produtividade dessa empresa. Sim. Diretamente, principalmente no lucro, né? Eu quero aproveitar essa fala da Suelen para dizer, inclusive, que dia desses eu tive acesso a uma informação de uma pessoa que de vez em quando ela vem aqui dar entrevista, que é um técnico em TI, Telecom, o Éder Castanheiro. O Éder, ele tem uma empresa de tecnologia aqui em Araçatuba, e eu não sabia que existem softwares de monitoramento e produtividade. Então são softwares que ficam na sua estação de trabalho, são instalados no seu computador e eles monitoram absolutamente tudo o que o trabalhador faz. Que horas ele começou o trabalho, então serve como relógio de ponto. A hora que você começou a teclar, o que é que você está acessando, se é pessoal, se é de trabalho, se é WhatsApp, se é e-mail pessoal ou não, quais softwares, quais mensagens você está passando, algo absolutamente legalizado. Tá, existe, evidentemente, uma série de normas que devem ser seguidas, e o Éder, ele disponibiliza um desses softwares que, segundo ele, aumenta absurdamente a produtividade do funcionário, que sabe que ele precisa produzir para apresentar resultados. Então é lógico que não é algo invasivo e que torna público ou vai trabalhar a privacidade do colaborador. Nada disso. Respeitando normas, regras e leis da LGPD, inclusive. Mas existem softwares, e aí eu fui pesquisar, existe um monte. Porque existe no celular. Você programa o celular ali, eu quero usar redes sociais por 2 horas no dia. Aí de repente, quando dá 2 horas, você fala, nossa, mas são 8 horas da manhã, já faz 2 horas que eu estou no Instagram e no Facebook. Seu filho, você quer monitorá-lo, quer saber onde está, você consegue fazer isso, entendeu? Então, enfim, existem ferramentas, não só essas, né, como outras, a Suelen falou aqui. Até o Peter falou dos números mesmo, os lucros, o crescimento da empresa. Impacta absolutamente no mundo corporativo, no resultado e no final das contas. Se você é um funcionário dedicado, isso também joga em seu favor. Não é assim? E aí, como um coach como você, Vitor Confortini, ajuda um profissional a entender e a desenvolver a inteligência emocional? Legal. O primeiro passo, Marcelo, para desenvolvimento da inteligência emocional é autoconhecimento. Porque dentro do autoconhecimento você já consegue entender e começar a lidar com as suas emoções dentro do seu dia a dia, seja em casa ou seja também no seu trabalho. E independente do que for o treinamento, por exemplo, que eu vou dar, eu sempre trago, e normalmente ele é sempre o primeiro tópico do treinamento, o autoconhecimento. Porque o que acontece hoje? O nosso nível de performance, o nosso nível de desempenho, ele raramente vai exceder o nosso nível de autoconhecimento. E normalmente ele vai ser igual ao nosso nível de autoconhecimento. Então a técnica eu trago, e trago muito bem nos treinamentos, mas o primeiro, o foco e o principal é o autoconhecimento. Por quê? A partir do momento que ele consegue identificar e lidar com as suas emoções, trabalhar na gestão dela, automaticamente o autoconhecimento vai trazer uma certa consciência. Consciência do que ele precisa fazer, consciência de onde ele deve ir e quais comportamentos precisa ter para executar o trabalho, né? E aí eu falo para você que nos treinamentos é muito interessante e acredito que até um diferencial nosso nos treinamentos nas companhias e até mesmo treinamentos de forma aberta, né? Que eu sempre trago uma dor e um prazer. Então, por exemplo, um treinamento de vendas, né? Cara, legal, vamos lá, vamos ministrar um treinamento de vendas hoje. Eu trago pro funcionário, pro colaborador ou para as pessoas que estão participando que existe a parte negativa de não vender e também existe a parte positiva de vender. Por exemplo, um funcionário que não vende, muito provavelmente isso impacta diretamente no financeiro dele, não da empresa, do funcionário em si. Não vai receber comissão, talvez vai ficar estagnado no cargo, no mesmo cargo durante anos, e isso consequentemente impacta no nível profissional dele. Quando eu tenho um financeiro e um profissional afetado, automaticamente o meu emocional ele também começa a ser afetado. Por quê? Vou começar a ter cobrança, vou começar a talvez trabalhar sob pressão, e aí consequentemente isso vai para as outras áreas da vida. Então eu sempre trago uma dor
que normalmente é o que as pessoas mais mudam, né, pela dor, para fugir delas. E aí, depois disso, eu trago sempre um prazer. Eu falo, olha, se você vender, cara, um treinamento de vendas, né, como exemplo, se você vender, você consegue talvez realizar um sonho aí de ter a casa própria, de fazer uma viagem internacional com a família. Então eu sempre linko essas duas áreas. E é interessante que eu tenho certeza que é um diferencial que treinar um colaborador é em média aí 30% mais em conta, mais barato do que você ter todo o custo de demissão, fazer acerto e contratar um novo. Não, a rotatividade ela é extremamente cara para o empresário, para as empresas. Exatamente. E é interessante que um funcionário mal treinado, você consegue aí calcular mais ou menos o prejuízo que ele trouxe para uma empresa. Agora você não consegue fazer a conta de um funcionário bom que você contratou ou treinou da forma certa, treinou da maneira certa, o lucro que a empresa ia ter. Essa conta é meio que impossível de fazer, né? Olha isso. E dentro dos treinamentos, sempre, né? Com muita dinâmica, com muita prática, com muita PNL, programação neurolinguística, que é o que nos move no dia a dia, sempre trazendo pequenos gatilhos, né? Que nos fazem lembrar daquilo e colocar em prática. Eu acho interessante isso que você está falando, porque vem muito ao encontro. Os americanos são mestres nisso, né? E eles têm uma frase que é muito simbólica, muito antiga, no pain, no gain. Eu vou fazer uma tradução livre aqui, é tipo, sem esforço não tem recompensa, né? Tem gente que fala de outra forma, um pouco mais incisiva, eu prefiro essa, é mais levezinha. Sem esforço não tem recompensa, é isso que o Vitor está falando. E aí, Vitor, você falou de algumas ferramentas que você utiliza, mas esse treinamento que você faz é em company, é individual, é aberto? O que eu quero dizer, em company você vai numa empresa e faz com grupos, você faz coletivamente com esses grupos, mas você pode fazer individual, ou você faz aberto, você faz cursos e aí quem quiser se inscreve, vou eu, Suelen, Jonathan, cada um paga o seu, Legal. Nós atuamos nas duas áreas hoje com a empresa, né? Tanto em company, e aí o in company é muito focado naquilo que a empresa precisa desenvolver de acordo com cada cargo, cada função dos colaboradores, né? E também cursos abertos. Então o nosso portfólio ele abrange desde coaching individual para o gestor, para o dono da empresa ou para um líder, e aí é um treinamento totalmente individual, como em grupo, para time tático, operacional, e também de forma aberta, que inclusive vai ter até um treinamento, né, da forma aberta, dia 27 de janeiro, baseado aí no livro O Poder da Ação. O Suelen estava até participando do nosso workshop, né, foi dia 6 de dezembro, para o nosso treinamento do dia 27, que é um treinamento aberto ao público. Então, 27 de janeiro. 27 de janeiro, exato. De janeiro. Que é um treinamento aberto ao público. Como é, você como pode é o nome entrar... da ação do dia 27 do curso? O curso chama O Poder da Ação. É baseado no livro best-seller, escrito aí pelo Paulo Vieira. Um livro que vendeu mais de 12 milhões no Brasil. Tá. Mas é um dia só ou começa no dia 27? É um dia só, são 8 horas de treinamento. Caramba! 4 horas, o intervalo e depois 4 horas. E é um treinamento que trata justamente isso que nós estamos conversando hoje. Inteligência emocional, tanto na vida, quanto no negócio, quanto na área profissional. E nós abrangemos todas as áreas da vida nesse treinamento, né? É interessante que eu vou começar, por exemplo, no pessoal, vou partir para o financeiro, profissional, intelectual, conjugal, saúde. Ele abrange todas essas áreas que é trazendo aí também o autoconhecimento. Muito bom, tem o pessoal entrando aqui. Acabou de entrar a Luísa Tunes falando sensacional, muito bom. Ela está aqui do lado. Como é bom ter amigo, não é verdade? Mas a Mariana Lopes Tereza, amor, no caso. Não é? Tá valendo. A Mariana Lopes Tereza, que é uma das conselheiras do Vote Valley, um hub de inovação tecnológica e empreendedorismo, também está nos acompanhando, mandando abraços para todo mundo. Madalena Celone, José Luiz. A Mariana está falando que vai aí no dia 27 no treinamento O Poder da Ação de Vitor Confortini. Dá tempo do Vitor contar pra gente um pouco como que ele... Como que ele começou, como que ele foi para essa área, por que você escolheu ser coach? Comecei em 2016 a trabalhar. Comecei a trabalhar, fazer estágio no fórum, só que eu não sou um cara que... Qual que é a sua formação? Então, aí que tá. Foi muito interessante, conheci bastante sobre o legislativo, né, do Brasil, enfim. E aí não me sentia satisfeito, parti para engenharia de produção, sou formado hoje em engenharia de produção. Olha. E aí dentro desse meio eu estava meio perdido na área profissional, não sabia para onde ir, não sabia o que fazer, meio insatisfeito no serviço que eu atuava antes. E aí eu conheci um curso em São Paulo, acabei participando desse curso, um treinamento aí de 4 dias, né?
totalmente intensivo, são 60 horas em 4 dias. Meu Deus. Então o período que a gente descansa entre um módulo e outro é bem pouco. E acabou que eu me encontrei nessa área. E como eu sou engenheiro de produção, já tinha essa formação e descobri a área do desenvolvimento humano, falei, gente, tem tudo para dar certo. Por quê? Empresas vivem de processos, só que esses processos, eles são executados por pessoas. Então eu consigo juntar aí tanto a área da engenharia de produção quanto a área de desenvolvimento humano e trazer um conteúdo que ninguém tem, por exemplo, dentro das empresas e de modo geral. Foi aí que eu conheci o desenvolvimento humano, comecei a praticar, saí do meu serviço anterior, abri a minha empresa, comecei a atuar nesse ramo de treinamento e de desenvolvimento e hoje está sendo sensacional. Faço o que amo, faço o que gosto. Isso, muito bom. Você utiliza, ô Vitor, algum método que você aprendeu ou você desenvolveu um próprio ou fez uma miscelânea, pegou algo que já existe, personalizou para você? Eu peguei algo que já existe no mercado atualmente e todo o nosso treinamento ele tem como base a metodologia CIS, que é o Coach Integral Sistêmico, né? Coach é o profissional que tem as ferramentas certas para te levar, por exemplo, do ponto A ao ponto B. Ele te dá tudo o que você precisa nesse caminho. O integral sempre de associar razão e emoção durante os treinamentos, durante os processos de desenvolvimento. E o sistêmico é interessante porque todas as áreas da nossa vida elas trabalham de forma contínua diariamente. Então, por mais que seja um treinamento dentro da companhia, eu sempre vou abordar de forma sistêmica todos os 11 pilares que nós temos na nossa vida. 11? 11 pilares. E eu estou falando de espiritual, intelectual, saúde, social, profissional, emocional, conjugal, social já falei. A gente sabe que são muitos pratos para equilibrar, mas a gente não sabia que eram 11. Oh, exatamente. Eu descobri no dia 6 de dezembro, que são 11 pratinhos que a gente tem que ficar ali fazendo malabarismo. Mas a gente vai organizando e aí vai ficando mais fácil. Vai fazendo sentido, né? Vai. Fica muito claro, por exemplo, no treinamento, né, que teve dia 6 e no que vai ter do dia 27, qual área que você precisa desenvolver de uma maneira mais focada. Então tem ferramenta para isso, tem método para isso, tem um conjunto de ferramentas, na verdade, que traz aí o tratamento de cada área em específica ou de todas as áreas de uma forma geral. Então é metodologia CIS, é saúde integrativa sistêmica, é isso? Coach Integral Sistêmico. Coach, é com Isso, C. Isso, Coach Integral Sistêmico. E aí você Exatamente. fala de 11 áreas. Todos os Que a gente tem que prestar atenção, social, religioso, familiar, conjugal, né? Eu me lembro que uma vez uma coach amiga minha, eu fiz um curso com ela, e ela tinha um círculo, não sei como é que eu chamo aquilo, mas era um círculo assim com um monte dessas áreas. Isso. E aí a gente dava pontuações. Como é que você tá, né? Aí você ia preenchendo, cara. Quando chegou no final, eu fiquei até meio depressivo, assim, né? No final do primeiro módulo, eu falei, cara, eu tô muito mal. E eu tava mal em tudo. Eu não estava estudando adequadamente, não estava lidando com meus clientes e fornecedores. E aí ela foi fazendo com que, você vai melhorando em cada uma delas. Mas é um processo, né? Não é que a pessoa vai sair de lá da noite para o dia, amanhã, resolver tudo. E principalmente, imagino eu, você me corrija se eu estiver errado, a pessoa, no começo de tudo, como para tudo na vida, você tem que estar disposto a admitir, a entender e a mudar. Tem que estar aberta a mudar. Não Porque é? muitas vezes você conhece uma metodologia muito legal e aí você quer levar sua família, seus amigos, seu coach, todo mundo. Exatamente. E aquela pessoa não está aberta, não é o momento dela, ela não quer e não vai ter o mesmo resultado para ela. Que você estava disposto a isso, a mudar a sua vida. E às vezes a pessoa não está e a gente tem que respeitar o momento de cada um também. É exatamente isso, né? Eu sou o profissional que dou o caminho. Mas a pessoa que tem que andar e seguir dentro desse caminho, né? Tem que ter um querer, principalmente da pessoa em si. De colocar em ação. Eu Exato. ensino oratória, mas eu falo pra pessoa, se você não treinar e colocar aquilo em prática, é como você pegar uma dieta da Andréia, uma ótima nutricionista, e não fazer nada do que ela tá te ensinando. Não vai Exatamente funcionar. Não isso. adianta se matricular na academia e não ir, né, Jonathan? Exatamente. Não, não, vai todo dia. O Jonathan Nesse caso, é interessante, por exemplo, trazer sempre uma consciência e uma certa dor para o cliente. Porque a dor, querendo ou não, é o que nos move tanto a comprar quanto a sair da estagnação que estamos vivendo aí em qualquer área da vida, né? E quando você sente essa dor, existem pessoas que ela tem que chegar no seu limite, tem que chegar no último
para dar o primeiro passo e agir em direção da mudança, né? Então a dor ela causa isso de uma forma muito natural, vamos dizer assim. Porque a pessoa sente aquela dor, vê que precisa mudar e que se não mudar, vai continuar piorando, né? sofrendo, Olha, eu vou exatamente. até complementar, Vitor, pra mim o que faz a mudança não é a dor, é o cansaço da dor. Porque tem gente que gosta de sentir dor, tem gente que sente prazer na dor. Exato. Mas quando a gente cansa de sentir aquela dor, que a gente fala, não quero mais isso. Exatamente. Até mesmo em vendas, se você parar para pensar, tudo que você compra, ou você está fugindo da dor, ou você está buscando prazer. Eu até trouxe essa dinâmica, se não me engano, com a Suelen há um tempo atrás. Porque, por exemplo, por que as pessoas usam sapato? Cara, eu uso sapato para não andar descalço. Pra não queimar o pé. Pra não queimar o pé, isso é fuga da dor. Pra não machucar o pé. Fuga da dor. Pra ter um status, né? Ter uma coisa de busca Você sabe prazer. que eu já falei pro Jonathan aqui, eu terminei de ler um livro do Rafael Somera, que esteve lá na Comitiva Empreendedora, o evento foi apresentado inclusive pela Suelen, e aí eu peguei o livro dele, li, cara, é maravilhoso, tem, sei lá, acho que 130, 128 páginas, eu recomendo para todo mundo. É um livro de uma... Senta ali. Exatamente, é livro, eu falo livro, exatamente isso, eu falo livro de sentada. E aí ele fala, o livro chama-se O Homem que Aprendeu a Vender. E no método dele, ele diz que o vendedor ele tem que aprender a dar uma cutucada no comprador para que o comprador sinta exatamente uma pequena dor do que ele necessita e o vendedor entregue. Ele diz o seguinte, Rafael, não existe venda, existe compra. O que o vendedor faz é ajudar o comprador a tomar a decisão e levar o que ele precisa. Só que no meio do caminho tem um momento que ele fala, olha, destaque a dor que ele está procurando não sentir mais e aí você entrega a solução. Exatamente isso. E é exatamente trazer consciência de que o cliente ele precisa daquele produto ou serviço. Porque muitas das vezes nós tiramos pedido quando vendemos. E isso não é vender realmente. O processo de venda ele consiste, por exemplo, em uma pirâmide onde a base é o cliente não consciente. O cliente chega só para olhar, famoso, vou só dar uma olhadinha, né? E aí é o trabalho do vendedor o quê? Trazer consciência de que aquele cliente ele tem um problema e que o produto que ele está vendendo na loja ou o serviço, enfim, soluciona aquele problema. E é justamente essa cutucada, né? Falar, olha, você tem um problema e está aqui o produto para resolver. Perfeito. Já são 9 horas e 7 minutos e entrevista boa é assim. Passa que a gente nem percebe. Ficaria a manhã inteira aqui E conversando sobre vendas. facinho. Vitor, se alguém quiser... o Márcio Maximiano entrou aqui para dizendo que a entrevista está muito boa. Obrigado, Márcio, pela participação. Vitor, deixa os seus contatos para quem quiser te achar, quem quiser contratar os seus serviços, quem quiser participar no dia 27 de janeiro do Poder da Ação. Como encontra Vitor Confortini? Vitor Confortini está presente no Instagram, @Vitor Confortini, tudo junto, tudo minúsculo. Só escrever lá que vai aparecer. Primeiro da pesquisa sou eu, não tem ninguém com esse nome também. No Brasil não encontrei nenhum. Nosso WhatsApp também da empresa, né? 18 99789 3777. Eu vou repetir para ficar mais claro. 18 99789 3777. O link dos ingressos do nosso evento no dia 27 tem no link da bio no Instagram, ou se não é só mandar mensagem solicitando o ingresso que nós encaminhamos o link de forma online mesmo. Perfeito, Vitor. Muito obrigado pela participação. Esperamos contar com você aqui em outras oportunidades. Bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço, Marcelo, Suelen, obrigado a todos. Vitor, você arrasou. É isso. Olha, agora são 9 horas e 8 minutos. Eu sempre faço isso, viu, Suelen? Você vai perceber que entre 8 e 9, 10... 6 de ônibus. Agora 6 de ônibus. Muito bom. Eu costumo dizer pro Jonathan Alves, eu falo uma frase para ele de uma música da Dona Irã Barbosa. Eu falo assim, olha, num relógio é 7h20, no outro é 7h30. Aqui de um relógio para o outro as horas varia. Não é? Mas, enfim, 9 horas e 8 minutos. Por hoje é isso. Eu adianto que amanhã vamos entrevistar aqui o padre Orivaldo Pereira Filho, chanceler da Diocese de Araçatuba e pároco da paróquia do Senhor Bom Jesus da Lapa. Ele estará aqui falando do significado e da importância do Natal.
Aproveitamos a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo e você encontra no jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1, que você encontra na sua loja de aplicativos. Muito obrigada pela audiência. Para você que está curiosa, falando quem que é essa moça que está puxando o tapete do Jonathan, vai lá no meu Instagram, suelengiron.comunicação. Vai lá ver minha carinha, eu sou inofensiva. O Jonathan tá aqui, ó, do meu lado me ajudando. Amanhã ele volta. E semana que vem, talvez, estarei aqui com vocês para o Marcelo poder dar uma descansada. Ai, que bom, né? Continue na Jovem Pan. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Sueli e Jonathan também. Continue na Jovem Pan, porque vem aí muita música boa, pop rock. Tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.